Queridos, esse tema de globalização, muito recorrente em questões de processos seletivos, tá? É preciso que vocês façam uma ponte direto com o sistema de produção capitalista. Eu costumo afirmar para os meninos que a globalização é um fruto do capital. Então, se hoje é possível mencionar ou dar ênfase a uma temática como essa de globalização, é porque o sistema de produção capitalista, além de se reproduzir, ele conseguiu alcançar patamares jamais imagináveis e também ele conseguiu alcançar os pontos mais remotos do globo. Joinha? Por isso que comumente, associa as fases da globalização dentro das fases do capitalismo. Contudo, alguns autores, inclusive o próprio Enem, incorpora isso, até porque retira trechos de obras desses autores, afirmam que essa globalização, como ela é vista hoje, como a gente discute ela hoje, é uma globalização bem mais recente, associada aí já à terceira revolução industrial, ao meio técnico, científico e informacional, à difusão do capitalismo em meio a uma estagnação do socialismo durante a Guerra Fria, sobretudo em 1970 em diante, até os dias atuais. Joinha? Contudo, em alguns materiais, e é necessário a gente fazer essa ponte, fazer essa análise crítica, coloca a globalização de forma topicada, como se possuísse fases, etapas dentro do sistema de produção capitalista. Como ela é um fruto do capital, e se o capital surgiu, sobretudo no século XVI, no período das grandes navegações e no mercantilismo europeu, então ela também começou a se fazer presente durante esse contexto, tá? Então, iremos ver essas duas linhas de abordagens. Uma associando aí um contexto histórico do capitalismo, uma outra associando mais a globalização da produção em cadeia global, como é vista e posta nos dias atuais. Joinha? Belezinha? Então, fixou os olhos aí na imagem, tá? Escutou bem e vamos lá, ao sucesso, à vitória, à aprovação. Primeira fase da globalização está associada também à primeira fase do capitalismo, que nós chamamos de capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial, ele foi muito marcante durante o século XV e o século XVI, no período em que nós conhecemos de grandes navegações, tá? No mercantilismo europeu. Joinha? Rotas comerciais, redes de comunicações um pouco mais avançadas, um pouco mais complexas do que o período medieval outrora, avanços tecnológicos, sobretudo na área da navegação, nesse modal hidroviário. Show de bola? Segunda fase seria o que nós chamamos de capitalismo industrial. Entra aí já uma globalização associada a uma reprodução do capital mediante a atividade secundária da economia, tá? Associando também a industrialização com um processo marcante e visível de urbanização e de aumento não só da produção, mas de contingente populacional nas cidades, nos grandes centros urbanos. Joinha? E por último, a terceira fase da globalização, que seria a globalização da produção, já associado aí à terceira revolução industrial, ao meio técnico, científico e informacional, que tem todo um leque e uma diversidade na cadeia de produção, surgimento e cada vez mais a presença de um agente fundamental no sistema capitalista, que são as multinacionais ou as transnacionais, que possuem sede matriz em um país de origem e filiais pulverizadas pelo globo para cada vez mais aumentar a produção em custos cada vez menores, buscando sempre pontos remotos do globo que irão possuir escoamento da produção eficiente, matéria-prima barata, mão de obra barata, isenção fiscal, concessão de terras. Então, todos esses tópicos serão atraentes para essas grandes corporações internacionais, para esses grandes conglomerados. Joinha? Belezinha? Contudo, quando a gente fala em globalização nos dias atuais, ela está mais associada a essa última, dentro de uma cadeia de produção global, dentro de um capitalismo globalizante, que sobretudo dá uma ênfase a toda uma cadeia de produção em nível global.
em nível global, diminuindo os custos e aumentando os lucros dessas multinacionais, dessas grandes corporações internacionais. Joinha? Porém, dentro dessa globalização, existe um autor que eu queria mencionar para vocês, que é Milton Santos, autor muito importante, muito recorrente em processos seletivos, inclusive no Enem. Uma das suas obras foi essa que vocês estão vendo aí, Por uma Outra Globalização. Nessa obra ele traz um preâmbulo, traz toda uma discussão em torno de 3 temáticas. Um ponto associando a globalização como uma fábula, como ela é passada para a gente pelos telejornais, pelos noticiários, pela mídia em geral, bonitinha, sem defeito, né? Alcançando todos os pontos do globo, simétrica, igualitária, que não é, por isso que é chamada de fábula. Um outro ponto que ele vai discorrer dentro dessa obra será a globalização como perversidade, como realmente ela é, segregadora, marginalizadora, excludente, assimétrica, desigual, tá? É uma característica da globalização. Como ela é fruto do capital, o capital ele é seletivo. Se ele é seletivo, automaticamente ele é excludente. A globalização também será assim. Então, se uma multinacional tiver a oportunidade de colocar uma filial da McDonald's ou uma filial da Nike ou da Adidas em um país do Sudeste Asiático, em Bangladesh, em Singapura, em Tailândia, Taiwan, Hong Kong, e tiver uma outra opção para colocar em um país na África subsaariana, se ele perceber que lá no país do Sudeste Asiático ele irá encontrar condições favoráveis para a reprodução do capital e para lucros cada vez maiores, em detrimento de um país na África subsaariana, República Democrática do Congo, Somália, Uganda, se ele perceber que não irá lucrar, muito menos irá conseguir produzir com custos mais atrativos, ele não irá selecionar esse país africano, independente se essa marca, se esse produto não chegou lá ainda. A globalização ela não é linda, ela não é bonita, ela não chega em todos os pontos, ela vai naquilo ou naqueles pontos em que é interessante para ela, em que é um atrativo para ela. Tá? E por que ela faz isso? Porque ela é um fruto do capital. E o capital ele vai selecionar onde ele vai lucrar mais. Se ele seleciona onde ele vai lucrar, consequentemente ele marginaliza, exclui, separa aquilo que não será atraente, não será lucrativo, não vai dar um feedback interessante para ele. Joinha? E Milton Santos afirma que essa globalização é o que nós chamamos da globalização como perversidade, como realmente ela é. E por último, ele dá uma proposta por uma outra globalização, um outro tópico dentro dessa obra dele que faz menção ao próprio título. Né? Por uma outra globalização seria como ela poderia ser menos excludente, menos segregadora, menos marginalizadora, menos desigual. Um olhar mais especial para as regiões mais carentes, tecnologicamente falando. Um olhar especial para as regiões mais carentes que necessitam, sobretudo, de uma produção mais efervescente para diminuir os níveis de subnutrição, os níveis de pobreza, enfim, etc. Então, todos esses aspectos são mencionados nesse livro de Milton Santos, Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. Joinha? Um outro autor também muito importante, David Harvey, vai associar que essa globalização atual hoje, essa globalização da produção, ela só foi possível e só é visível mediante avanços dos modais de transportes. E hoje o globo é como se ele estivesse encolhendo em um funil. Não que o globo está diminuindo, não que as distâncias estão diminuindo, mas que a velocidade dos transportes aumentaram sobremaneira que as distâncias na prática diminuíram. Tá? Então, o mapa do encolhimento do mundo através de inovações nos transportes que aniquilam o espaço através do tempo. Essa é uma afirmação muito marcante em obras de David Harvey. Tá? Avanço dos meios de transportes, Milton Santos, avanço dos meios de comunicações, a globalização da perversidade e a globalização associada às fases também do capitalismo. Joinha? Show de bola? Belezinha? Tranquilaço?